E se o destino observasse os seus gestos mais simples? Sem que você soubesse. Em meio ao barulho dos carros, das vozes apressadas e das vitrines que piscavam o tempo todo, havia uma pequena confeitaria no centro do Rio de Janeiro que parecia pertencer a outro século. O ar cheirava a manteiga quente e a baunilha, e uma música suave escapava de um rádio antigo no balcão. Lá dentro, entre forminhas douradas e xícaras de porcelana com pequenas rachaduras, trabalhava Isadora Vieira, ou Doris, como o bairro inteiro carinhosamente chamava. Doris não tinha pressa. Era dessas pessoas que colocam o coração nas coisas mais simples, no traço do glacê, no cuidado com o café, no sorriso que oferece a quem entra de cabeça baixa. As mãos dela eram leves, mas o que mais tocava era o jeito de olhar o mundo, como se cada pessoa que entrasse ali fosse importante, mesmo que ninguém mais acreditasse nisso. Ela morava sozinha num pequeno apartamento a 2 quarteirões da confeitaria, com plantas na janela e livros usados empilhados no chão. Não tinha riquezas, nem muitos sonhos grandiosos. Mas possuía algo raro, a capacidade de reparar nas pessoas que o mundo costuma ignorar. Todas as tardes, quase como um relógio, uma senhora de cabelos brancos e olhos curiosos entrava devagar, apoiando-se em uma bengala fina. Sempre a mesma mesa, a da janela, onde a luz do fim da tarde criava desenhos de ouro sobre a toalha rendada. Ela pedia chá de jasmim e bolo de limão. Nada mais. O mesmo pedido, todos os dias, com a mesma delicadeza de quem saboreia lembranças. Doris caprichava mais naquele pedido do que em qualquer outro, pois havia criado um carinho pela senhora. Aquilo se tornou uma espécie de ritual silencioso entre as duas. Ela cortava o bolo com precisão, polvilhava o açúcar com cuidado e, às vezes, deixava um pequeno bilhete no guardanapo, escrito à mão, em letra inclinada e simples. Que o dia te abrace com leveza. O sabor da vida está nas pequenas coisas. Hoje o chá parece mais perfumado, não é? A senhora lia, sorria com os olhos e guardava cada papel dobradinho na bolsa, como quem coleciona momentos que o tempo não deve apagar. Quase sempre ficava em silêncio. Pagava, deixava uma moedinha a mais sobre o prato e se levantava com a delicadeza de quem já viu o tempo passar demais e aprendeu a respeitar o silêncio que ele deixa. Havia algo naquela mulher que intrigava Doris. Um ar de saudade, de histórias antigas guardadas entre rugas e anéis de ouro gasto. Às vezes, Doris imaginava quem ela teria sido: uma professora? Uma viajante? Uma avó solitária tentando manter viva alguma lembrança? Mas nunca perguntou. Sentia que, de alguma forma, aquelas xícaras compartilhadas em silêncio já eram um tipo de conversa. E, por algum motivo que ela mesma não entendia, esperava por aquela visita todos os dias. Como se aquela senhora fosse um lembrete gentil de que a vida, mesmo quando parece pequena, ainda pode ser bonita, se a gente souber olhar. Os dias foram passando. O inverno chegou devagar, trazendo consigo o cheiro de chuva e o costume de deixar a vitrine da confeitaria embaçada pelo vapor do forno. Mas, naquela estação, algo mudou. A mesa da janela, a preferida da senhora, ficou vazia. 1, 2, 3 dias, depois uma semana inteira. Doris continuava a preparar o chá de jasmim às 5 da tarde, por hábito, por carinho, ou talvez por esperança. Deixava a xícara ali, fumegando, como quem espera por alguém que prometeu voltar. Mas ninguém vinha. O chá esfriava, o bolo endurecia, e o silêncio tomava conta do lugar. Até que, numa manhã cinzenta, enquanto Doris limpava o balcão e organizava flores novas nas garrafinhas de vidro, a porta se abriu com um som diferente. Não era o tilintar leve de costume, era um empurrão firme, decidido. Um homem alto, de terno escuro e rosto sério, entrou carregando uma pasta de couro. Os olhos dele varreram o ambiente até encontrarem Doris, e o semblante, antes rígido, suavizou-se. A senhorita é Isadora Vieira? Perguntou, num tom respeitoso, mas solene. Sim, sou eu, respondeu, limpando as mãos no avental. Meu nome é Henrique Brandão.
Sou neto e advogado da senhora Carmen Brandão. Ao ouvir aquele nome, Doris sentiu o chão balançar por um instante. Carmen, a senhora do chá. Henrique abriu a pasta e tirou um envelope marfim, lacrado com cera e uma fita antiga. O papel tinha cheiro de lavanda e tempo. No centro, o nome dela, escrito em letra firme. Para Isadora Vieira, a moça do bolo de limão. Doris segurou o envelope com as mãos trêmulas. Olhou para o advogado, confusa. Ela faleceu? Henrique respirou fundo. Faleceu há 10 dias. E deixou instruções muito específicas sobre você. Pediu que eu viesse pessoalmente. O coração de Doris apertou. Ela se sentou, como quem precisa que o corpo segure a alma. Abriu o envelope com cuidado, e dentro havia uma carta, escrita à mão, com tinta azul. Minha querida Isadora. O tempo é um senhor caprichoso. Ele rouba rostos, leva cheiros, apaga vozes, mas não consegue apagar a gentileza. Você não sabia, mas, a cada tarde em que me servia com aquele chá e aquele bolo de limão, me lembrava que a doçura ainda existe neste mundo apressado. Eu observei você, Doris. Sua calma, seu cuidado, sua leveza. A vida me deu muitas riquezas, mas há anos eu procurava algo que o dinheiro não podia comprar: a pureza de um gesto verdadeiro. Por isso, deixo a você algo que também resiste ao tempo: o meu legado. A partir de hoje, você é a nova curadora e principal herdeira da minha rede de lojas, Relicário Brandão. Cuide dela como cuidava do meu chá, com paciência, com verdade e com alma. Carmen Brandão. O silêncio que se seguiu parecia caber dentro de uma eternidade. Doris olhava a carta sem conseguir respirar direito. Isso deve ser um engano, doutor. Eu só servia chá, disse, com a voz embargada. Não há engano, senhorita, respondeu Henrique, com um leve sorriso. Dona Carmen escolheu você, e registrou tudo em testamento. Do lado de fora, a chuva começava a cair, fina, constante, lavando a rua e o destino de Doris junto com ela. Ela olhou para a xícara que costumava servir a senhora e, pela primeira vez, entendeu. Carmen não estava apenas tomando chá. Ela estava observando o coração de alguém. 2 dias depois, Doris ainda acordava com a sensação de que tudo fora um sonho. A carta dormia sobre a mesa de cabeceira, ao lado de uma caneca com café frio e um vaso de lavanda, presente de uma cliente antiga. Ela relia em silêncio, tentando entender o porquê. Por que ela? Por que uma mulher tão rica escolheria justamente uma confeiteira anônima de esquina? Mas o tempo, como dizia a própria carta, é caprichoso. E naquela manhã, o destino batia novamente à porta. Henrique chegou em um carro preto, discreto, estacionado diante da confeitaria. Cumprimentou Doris com a mesma serenidade de antes, e desta vez, pediu que ela o acompanhasse. Disse apenas: está pronta para conhecer o que a dona Carmen viu em você? Doris respirou fundo, trancou a porta da confeitaria e olhou uma última vez para dentro. O vapor do forno ainda subia, lento, como um aceno silencioso de despedida. A sede da Relicário Brandão ficava em um casarão antigo de 3 andares, em um dos bairros mais nobres do Rio. Da calçada, parecia um museu. Portas de madeira entalhada, vitrais coloridos, e um letreiro de ferro forjado que dizia com elegância: Relicário Brandão, onde o tempo repousa. Ao entrar, Doris sentiu o ar mudar. O cheiro era de madeira encerada, livros velhos e flores secas. Nos corredores, quadros antigos pareciam observá-la. Rostos de antepassados, olhares de outra época. Era como se o passado inteiro de uma família estivesse reunido ali, esperando por ela, uma estranha. Uma mulher de taier cinza, elegante e de expressão contida, aproximou-se. Tinha cabelos presos num coque perfeito e uma prancheta nas mãos. Henrique a apresentou. Esta é Eduarda Teles, diretora executiva da Relicário. Trabalhou ao lado da dona Carmen por mais de 20 anos.
Prazer, disse Doris, com a voz baixa. É um prazer, sim, respondeu Eduarda, medindo-a de cima a baixo com um olhar que não disfarçava dúvida. A senhora Carmen sempre teve um jeito peculiar de tomar decisões. Henrique lançou um olhar de advertência à colega, e ela se calou. Doris caminhou pelo saguão principal. Cristaleiras repletas de porcelanas inglesas, relógios de bolso, colares de pérolas antigas, baús de viagem com iniciais gravadas em couro. Tudo ali tinha uma história, e o peso de ser história. Mas, entre o luxo e a imponência, havia também delicadeza. Um bordado antigo enquadrado na parede, um piano com marcas de uso, uma cadeira de balanço gasta, e, sobre um aparador, uma xícara de porcelana idêntica à da confeitaria. Doris parou. Tocou-a com a ponta dos dedos. E só então percebeu. Carmen guardava os mesmos símbolos que amava na simplicidade. Henrique explicou que Carmen deixará instruções minuciosas sobre o futuro da empresa. Entre elas, a mais surpreendente. Isadora Vieira, conhecida como Doris, deveria assumir o papel de curadora-geral, responsável por preservar o valor afetivo e histórico das peças, e mais do que isso, recuperar o verdadeiro propósito da marca. Ela acreditava que o relicário havia se afastado do que realmente importava, disse Henrique. Tornou-se uma vitrine fria. Dona Carmen queria devolver alma a isso tudo. E achou que você era a pessoa certa. Doris ficou em silêncio. Olhou ao redor, para os corredores cheios de passado, e sentiu-se pequena, deslocada, uma confeiteira diante de um império. Eu não sei nada sobre negócios, nem sobre antiguidades, confessou. Mas sabe sobre o que é essencial, respondeu Henrique, com suavidade. E era disso que Dona Carmen mais falava. Eduarda, a diretora, manteve o semblante firme. Espero que saiba também que aqui as emoções não pagam as contas, senhorita Vieira. Disse, com frieza polida. A Relicário é uma empresa de valor inestimável. Não é lugar para amadores. Henrique se adiantou. Doris vai ter todo o apoio que precisar. Isso também está no testamento. Ela subiu as escadas, os degraus rangendo sob seus passos incertos. Lá no alto, encontrou o antigo escritório de Carmen Brandão, intacto. Uma escrivaninha de madeira escura, cortinas pesadas e o perfume sutil de lavanda, o mesmo que havia no envelope. Sobre a mesa, uma moldura com uma foto. Carmen, mais jovem, segurando uma xícara e sorrindo. Ao lado, outro envelope, menor, com seu nome escrito de novo. Para quando chegar? Doris o abriu com cuidado. Dentro, apenas uma frase, escrita à mão. Agora, Doris, o chá é seu. Ela sentou-se na poltrona, emocionada. Lá fora, o sol atravessava os vitrais e coloria o chão em tons de dourado e verde, como se o tempo, mais uma vez, a observasse em silêncio. E, pela primeira vez, Doris entendeu o que Carmen havia deixado para ela. Não era apenas uma herança. Era um chamado. Os primeiros dias na Relicário Brandão foram como caminhar dentro de um livro antigo, bonito, mas cheio de páginas empoeiradas. Doris chegava cedo, observava tudo em silêncio, e tentava entender o que fazia aquele lugar pulsar. Os corredores pareciam eternos, e cada sala guardava um eco diferente do passado de Carmen. As pessoas a observavam com curiosidade. Alguns cochichavam nos cantos, outros fingiam simpatia, mas havia um ar de desconfiança no ar, o tipo de atmosfera que antecede uma mudança que ninguém pediu. Eduarda, a diretora, mantinha o olhar vigilante. Tudo o que Doris fazia, cada pergunta, cada gesto, parecia ser avaliado. Havia uma polidez firme na mulher, mas também um certo orgulho ferido. Ela havia dedicado metade da vida àquela empresa, e agora via uma estranha assumir o comando de algo que, no fundo, considerava seu. A senhora Carmen acreditava na sensibilidade da senhorita, não é? Disse Eduarda, um dia, com um sorriso contido. Pois bem, espero que ela também a tenha preparado para relatórios, planilhas e inventários. Aqui,
Emoção não paga fornecedores. Doris respirou fundo, segurando a vontade de se encolher. Sei que não pago fornecedores com emoção, senhora Eduarda. Mas acredito que é ela quem faz alguém querer comprar uma história, respondeu, com calma. Eduarda apenas arqueou as sobrancelhas e se afastou, deixando o perfume caro e o som do salto ecoarem pelo corredor. Doris passou a visitar cada loja da rede. Eram muitas, espalhadas por bairros antigos e elegantes do Rio, cada uma com sua própria alma. Mas algo lhe chamava atenção, tudo estava perfeito demais. As vitrines eram impecáveis, os móveis reluzentes, e ainda assim, havia frieza. Nada ali lembrava Carmen, que tomava chá e guardava bilhetes dobradinhos. Ela começou a anotar detalhes. Relógios de parede parados há meses. Molduras tortas. Funcionários que não sabiam explicar de onde vinham as peças. Clientes tratados como números. Era como se a Relicário, com todo o seu luxo, tivesse esquecido de sentir. Certa manhã, Doris entrou em uma das filiais menores, uma loja discreta em Santa Teresa, onde o piso rangia e o sol atravessava as frestas das janelas antigas. Lá, conheceu Antônio, um restaurador de móveis silencioso, com as mãos marcadas por verniz e tempo. Enquanto trabalhava em uma comoda centenária, ele comentou, sem olhar para ela. Dona Carmen vinha aqui toda semana. Sentava nesse banquinho e ouvia as histórias das peças. Histórias? Perguntou Doris, curiosa. Cada móvel tinha uma. Ela dizia que uma antiguidade sem história é só madeira velha. Doris sorriu. Era exatamente o que ela pensava sobre suas receitas, que bolo sem afeto é só farinha. Nos dias seguintes, começou a fazer algo que ninguém esperava. Colocou pequenas etiquetas nas peças, escritas à mão, contando suas histórias. Um relógio de bolso ganhou o título O Tempo de João, dado de presente por um pai a um filho antes da guerra. Uma taça antiga trazia o bilhete, último brinde de um amor que atravessou oceanos. Os clientes começaram a parar, ler, se emocionar e comprar não apenas pela beleza, mas pelo sentimento. Eduarda não aprovava. Isso não é museu, é comércio. Reclamou. Justamente, respondeu Doris. E o comércio precisa lembrar que vende para pessoas, não para vitrines. Henrique observava tudo à distância, entre fascínio e apreensão. Ele via a confeiteira tímida se transformar em uma mulher que, sem perceber, devolvia a alma àquele império. Numa tarde, ao final do expediente, Doris foi até o escritório de Carmen, agora oficialmente o seu. Abriu uma das gavetas e encontrou uma pasta envelhecida, com uma etiqueta escrita à mão. Projeto Aurora, confidencial. Dentro, havia fotos, plantas de lojas antigas e uma carta inacabada. O início dizia: se um dia eu partir antes de cumprir o que prometi, deixo a missão para quem entender que valor não se mede em cifras, mas em memórias. E logo abaixo, uma frase cortada por uma mancha de tinta. O relicário nasceu de um segredo que precisa ser revelado. Doris sentiu um arrepio. O papel ainda guardava o cheiro de lavanda. E, de repente, ela soube, aquela história estava longe de terminar. Naquela noite, o casarão parecia respirar junto com o vento. As janelas rangiam, o relógio do saguão marcava uma hora incerta, e o som distante de um trem ecoava como um sussurro antigo. Doris ficou sozinha no escritório, diante da pasta aberta. As fotos amareladas mostravam imagens do passado. Carmen jovem, ao lado de um homem de terno claro, talvez o marido, sorrindo em frente à primeira loja da Relicário Brandão. Mas havia outra foto, escondida sob as demais, uma mulher mais nova, com um bebê no colo. E no verso, em caligrafia delicada: Isabel, 1989. Doris sentiu o coração acelerar. A data era próxima ao seu próprio nascimento. Virou a foto, encarou o rosto da mulher e ficou em silêncio. Havia algo familiar, o contorno do queixo, o olhar doce,
O mesmo tipo de sorriso que Carmen tinha quando olhava para ela da mesa da confeitaria. "Quem é você?" sussurrou, tocando o retrato com as pontas dos dedos. Nos dias seguintes, Doris tentou seguir a rotina. Visitava as lojas, anotava ideias, conversava com clientes. Mas, em cada canto da Relicário, parecia encontrar vestígios daquele nome, Isabel. Uma etiqueta em uma fotografia antiga, uma dedicatória esquecida em um livro, um colar guardado em um estojo de veludo azul com as iniciais IV gravadas em ouro. Tudo apontava para um passado que Carmen, de alguma forma, quis preservar e esconder ao mesmo tempo. Henrique percebeu a inquietação. "Aconteceu algo?" perguntou, ao vê-la distraída em frente a uma vitrine. "Só perguntas demais", respondeu Doris. E nenhuma resposta. Naquela tarde, ela voltou ao escritório e encontrou Antônio, o restaurador, limpando um relógio de parede. O homem, ao ver a foto na mão dela, parou. Olhou demoradamente. E, com um tom quase sussurrado, disse: "Essa moça. Isabel, eu a conheci." Doris se virou, surpresa. Conheceu. Quem era ela? Antônio abaixou os olhos, como quem revira lembranças que doem. Trabalhou aqui, há muitos anos. Era aprendiz de Dona Carmen. Aprendiz? Sim. Tinha um talento raro para restaurar peças, mas desapareceu de repente. Dona Carmen nunca falou sobre isso. Só guardou tudo que era dela, e nunca mais foi a mesma depois. O silêncio se fez denso, quase palpável. Doris olhou de novo para a foto e sentiu uma onda de emoção inexplicável subir pelo peito. Naquela noite, ao chegar em casa, ela abriu uma caixa antiga onde guardava seus próprios documentos, lembranças da infância, um retrato desbotado de um orfanato e um pequeno medalhão que sempre usará desde criança. O medalhão se abrirá facilmente, e pela primeira vez ela reparou em algo que nunca havia notado. Gravadas no interior, quase apagadas pelo tempo, estavam as letras IV. O mesmo monograma do colar encontrado no cofre da Relicário. Ela o segurou nas mãos, o coração disparado, e lágrimas começaram a brotar, silenciosas. De repente, as peças começaram a se encaixar. Na manhã seguinte, foi direto ao casarão. Henrique já a esperava. "Preciso que me diga tudo o que sabe sobre Isabel", disse, sem rodeios. Ele pareceu hesitar. Isabel era filha de Carmen. "Minha tia." "Filha?" Doris mal conseguia respirar. "Sim. Ela desapareceu há mais de 30 anos, depois de um desentendimento familiar. Deixou um bebê, uma menina, em um orfanato. Dona Carmen passou anos tentando encontrá-la, mas nunca conseguiu. O mundo parou. As palavras ficaram suspensas no ar, como poeira dourada atravessando a luz da manhã. O nome da criança era Isadora. Henrique a olhou com uma mistura de espanto e ternura. "A senhora Carmen te encontrou, Doris. Só nunca te disse." Doris levou a mão ao peito, tentando conter o choro. Tudo fazia sentido agora. Os olhares longos, a doçura silenciosa, os bilhetes que pareciam adivinhar sua alma. Carmen não era apenas uma cliente encantada com seu bolo. Era a avó que o destino devolveu disfarçada de desconhecida. E aquele testamento não era uma herança. Era um reencontro. Um gesto de amor adiado por décadas, e finalmente cumprido. Naquela noite, Doris voltou à confeitaria fechada e acendeu as luzes. Colocou água para ferver e preparou uma xícara de chá de jasmim. No balcão, deixou um bilhete, o último, escrito com lágrimas e ternura. "Agora entendo, Dona Carmen. O tempo não separa. Ele apenas espera o momento certo de reunir o que sempre foi um só coração." O vapor subia da xícara, leve, como uma prece. E o som do relógio da parede marcava um novo começo, o tempo de Doris Brandão. 6 meses depois, o casarão da Relicário Brandão já não era o mesmo. O brilho frio dos vitrais dera lugar a uma luz mais viva, acolhedora.
O som dos passos ecoava diferente, mais leve, mais humano. No grande salão principal, as vitrines agora tinham flores frescas e pequenas etiquetas escritas à mão. Cada peça contava uma história, e cada história trazia o nome de quem a havia restaurado. Os clientes não entravam apenas para comprar antiguidades, vinham para ouvir o tempo falar. Eduarda, antes tão rígida, agora caminhava pelo espaço com uma expressão serena. A resistência dera lugar ao respeito. Ela observava Doris, agora Doris Brandão, oficialmente, conversando com visitantes e rindo com os funcionários. Não era mais a confeiteira tímida do centro, mas também não deixará de ser. Conseguirá algo raro, transformar uma herança em afeto, e o luxo em memória viva. A senhora Carmen teria se orgulhado disso, disse Eduarda, aproximando-se. Ela só me mostrou o caminho, respondeu Doris, sorrindo. Eu apenas segui o cheiro do chá. Naquela tarde, a Relicário reinaugurava oficialmente sua primeira loja, agora chamada de Casa do Tempo, um espaço onde as pessoas poderiam tomar café, ouvir histórias e aprender a restaurar lembranças, não apenas objetos. Doris servia o primeiro chá de jasmim. Ao redor, convidados, jornalistas e antigos funcionários observavam o novo ambiente com olhos marejados. Henrique, o neto e advogado, fez um brinde simples, mas cheio de significado. Às vezes, o destino não nos dá respostas, ele apenas nos devolve o que esquecemos de amar. A minha avó, Carmen Brandão. E a mulher que fez o tempo voltar a respirar. As palmas foram suaves, sinceras, o tipo de aplauso que carrega silêncio entre os dedos. Quando o salão esvaziou, Doris ficou sozinha, sentada à mesa da janela, a mesma que Carmen escolhera tantas vezes na confeitaria. Ali, sobre a toalha rendada, repousava uma xícara de chá de jasmim e um prato com uma fatia de bolo de limão. O vapor subia lentamente, e por um instante, o reflexo no vidro pareceu mostrar duas mulheres lado a lado, uma jovem, outra de cabelos brancos. Ambas sorrindo. Ela piscou, e a imagem se desfez. Mas o calor ficou. Doris pegou um guardanapo e escreveu o último bilhete, dobrando com cuidado. Para quem encontrar esta mesa um dia, que o tempo te abrace com leveza. E te lembre que as coisas mais simples são sempre as mais eternas. Colocou o papel sob o prato e levantou-se. O sol atravessava o vitral e banhava o salão em dourado, como se o próprio tempo tivesse parado para aplaudir. E assim, entre o chá e o silêncio, a história da Relicário Brandão recomeçou, com o sabor doce e discreto das coisas que o amor jamais deixa envelhecer.